Opa. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo no Instagram e no Facebook hoje para mais uma live. Boa noite, aqui eu estou no Insta e aqui eu estou no Face. Vou pedir para quem está entrando na live só me avisar se o áudio... Boa noite, Débora. Se o áudio e a imagem estão boas, vocês conseguem me avisar, tanto o pessoal do Face quanto do Insta, por favor. Enquanto eu vejo se está tudo ok. Cadê? Mandar um joinha. Rosane, boa noite, Adelma. Adelma, você é a única que respondeu aqui no Face. Você consegue me dizer se tá bom o áudio e a imagem? A Débora falou que estão bons aqui no Insta. Que beleza, bom saber. Eu tô só vendo se tá tudo ok. E eu preciso pegar só um link aqui para poder compartilhar na live, para vocês poderem entender o que eu tô fazendo aqui. Boa noite, Sônia. Boa noite, Adelma. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Raíssa. Jean Psico, imagem e som ok. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu vou começar a me apresentar, já vou falando algumas coisas para a gente poder trocar uma ideia hoje. Ótimo áudio. Beleza, Sônia, muito obrigado. Galera, hoje estamos aqui para mais uma live. Tô tentando fazer live toda semana, mas está um pouco difícil. Mas tô tentando, não tem muito o que falar. E aí, hoje eu vim fazer uma live sobre um tema que foi meio bafafá essa semana. Aqui na Mais Psicólogos mesmo. Boa noite, Adelma, ok. Boa noite, Yara, Sônia, Fernanda Freitas, Psico.faria. Galera, eu fiz uma publicação. Eu vou colocar aqui nos comentários. No Insta eu não consigo colocar, mas no Face eu consigo. Falando sobre abordagens e o quanto... A publicação era o seguinte: psicólogo, a sua abordagem não me interessa. Alguém aqui viu essa abordagem? Viu essa publicação? Se alguém puder me responder. Eu vou colocar aqui nos comentários no Face. Boa noite, Zélia, Keira. Boa noite, pessoal. Alessandra Rodrigues. Estou colocando. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar, né? Coisa feia, começa a falar assim. O Ronaldo falou que não viu. Ronaldo, no Insta eu não consigo colocar aqui nos comentários a publicação, mas depois você pode dar uma olhadinha, mas eu vou falar dela bastante, tá? Eu vou me apresentar porque é falta de educação, né? Chegar para falar com vocês e não... Tá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo, responsável aqui pela Mais Psicólogos, eu que idealizei, criei ela, enfim, estou aí há quase 5 anos trabalhando para poder levar conteúdo de psicologia bom para vocês. Ah, o Ronaldo tá no Face. Eu confundi, o Ronaldo tá no Face, conseguiu ver, beleza, que bom. No Insta é que o pessoal não consegue ver. O que acontece? Enfim, Rodolfo, psicólogo, responsável pela Mais Psicólogos. Atualmente sou psicólogo clínico, faço alguns trabalhos online, palestras, enfim, alguns eventos, algumas coisas. E tenho um trabalho muito... Estou investindo muito aqui na internet. E hoje eu vim falar de uma publicação que eu publiquei, que foi feita dia 9, aqui na Mais Psicólogos, tanto no Face quanto no Insta. E a publicação era a seguinte: psicólogo, sua abordagem não me interessa. E aí, eu não vou ler todo o texto que eu escrevi, mas qual que foi a ideia? E aí eu queria até saber de quem está acompanhando a live, se tem algum psicólogo, se tem estudante de psicologia. Quem não é psicólogo, acho que é bacana poder participar, mas eu assumo que eu quero ouvir muito os psicólogos que estão acompanhando, para a gente poder discutir algumas coisas. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Jonas Baia, meu pai está assistindo aqui no Insta. Que legal, pai. Obrigado pela presença. E aí, o que acontece?
Na publicação, eu acabei falando do quanto tem muitos psicólogos, e muitos mesmo, que acabam vendendo a sua abordagem. Para quem não sabe, para quem não é psicólogo, abordagens são algumas linhas teóricas que a gente acaba utilizando para trabalhar. Então existem as mais conhecidas, que é a comportamental, a psicanálise, a psicanálise eu acho que é a mais conhecida para quem não é da área. E aí eu tenho visto muitos psicólogos vendendo a sua abordagem como se a psicologia fosse apenas aquela abordagem. E na verdade não é. Eu acho isso muito perigoso. A Keira falou que é estudante. Legal, Keira. Kei Moraes. Eu acho isso muito perigoso porque a gente acaba mostrando ou ensinando pessoas que não são da psicologia a entender que a psicologia é, por exemplo, a psicanálise. E são coisas diferentes. A psicanálise é uma teoria, é uma abordagem, é uma linha de estudo, mas não é a psicologia. A psicologia é uma coisa muito mais ampla. Enfim, aí nessa publicação eu acabei falando um pouquinho sobre isso. Tanto no Face quanto no Insta tiveram muitos psicólogos que concordaram com o que eu falei, mas também tiveram alguns que foram um pouco contra. E eu achei muito interessante alguns posicionamentos que o pessoal teve. E aí eu não sei se de repente não entenderam o que eu quis dizer ou se, se de fato não concordam, e eu queria discutir um pouquinho mais sobre isso. Queria que vocês comentassem aqui, como eu falei, quem é psicólogo, quem é estudante, e vocês, principalmente que são psicólogos e estudantes, o que vocês pensam sobre isso? Porque, como eu falei, eu acho um pouco perigoso a gente vender a psicologia como se fosse abordagens. E a psicologia é muito mais que abordagens. Eu acho que tem uma questão da formação nas faculdades que acabam incentivando isso, mas ao mesmo tempo eu acho perigoso a gente entrar nessa coisa de que a psicologia é a psicanálise ou comportamental, ou psicodrama, ou qualquer coisa assim. A Kei Moraes, peraí que eu estou tentando ler seu comentário. Antes da faculdade de psicologia, fiz anos de terapia e não sabia a abordagem da minha terapeuta, só vim saber há pouco já na faculdade. Que legal, Kei Moraes. Pessoal, pode ir comentando que aí eu vou lendo aos poucos os comentários, tá? A Kei falou uma coisa que é interessante, porque assim, eu entendo e eu até concordo que, principalmente a TCC, que é uma abordagem que, nossa, estourou há algum tempo, alguns anos, ela trabalha explicando muito para o paciente o que a abordagem faz, como ela funciona, e explicando todas as técnicas que são utilizadas. Mas não são todas as abordagens que funcionam desse jeito. Algumas abordagens você não tem essa obrigatoriedade de explicar tanto como que vai ser as técnicas, ou enfim, como que você vai atuar. Óbvio, eu não quero me fazer entender como se assim, o paciente chegou para você atender e dane-se, você vai atender, não precisa explicar nada para ele. A ideia não é essa. Eu acho que é importante, eu acho que é respeitoso você explicar para o paciente como que vai funcionar, o que você faz. A sua abordagem, eu não sei, sinceramente, se é tão importante assim você falar para o paciente, eu sou da abordagem X ou da abordagem Y. E aí eu acho que uma coisa que me pega, que o Ronaldo comentou aqui, sim, é perigoso, você tem razão. O que eu acho muito perigoso? A gente tem muitas pessoas buscando abordagens e não buscando psicólogos. Buscando abordagens e não buscando psicoterapia, por exemplo. Então, é aquela coisa assim, não, eu quero um psicólogo da TCC. Então, assim, você não quer um psicólogo, você quer uma abordagem. E isso eu acho perigoso porque as pessoas que não são da área acabam tendo esse tipo de pensamento também porque muitos psicólogos não mostram que a psicologia é mais do que abordagem. Muitos psicólogos vendem muito as suas abordagens como a técnica infalível que vai resolver a vida de alguém. E isso eu acho perigoso. Esse exemplo que a Kei Moraes deu aqui no Insta eu achei bem bacana porque assim, você pode muito bem fazer terapia e não obrigatoriamente você saber qual é a abordagem do seu psicólogo. Talvez isso não faça a menor diferença. Eu particularmente não acho que faça diferença. Eu já fiz terapia também, enfim, depois de muito tempo que eu fui perguntar a abordagem por curiosidade, mas assim, não era algo que fazia muita diferença para mim. E eu já atendi também muitas vezes e pouquíssimas pessoas perguntaram qual que era a minha abordagem, e quando eu não perguntaram eu também não fiz questão de falar, porque eu não acho que é a coisa mais importante. Porque eu chegar para o paciente e falar assim, então eu sou da psicanálise, e a psicanálise é assim, 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 assim. Tá, isso na prática
vai resolver ou vai ajudar o quanto. Talvez tenha alguns pacientes que precisem disso, óbvio. A discussão não é essa, não é para não falar para ninguém, mas a minha questão é o quanto a gente tem vendido a abordagem e não vendido a psicologia. E aí eu já vou tacar um outro ponto, também queria que os psicólogos e estudantes comentassem aqui. Quando eu me formei, e eu ainda vejo muitos psicólogos que formam nessa pegada, que é uma coisa que a faculdade impõe, que é assim, você vai estudar e você tem que escolher uma abordagem para você trabalhar. Primeiro que eu já acho isso um pouco questionável, eu não acho que você tem que trabalhar com uma abordagem. Eu acho que você pode utilizar abordagens diferentes para momentos diferentes, para pacientes diferentes, enfim, eu penso que a gente tem que usar as abordagens, as linhas de pensamento a nosso favor e a do paciente. Mas enfim. E aí a faculdade ensina que a gente tem que escolher uma abordagem e investir tudo que a gente tem nela. Então a gente vai tem que fazer especialização na sua abordagem, porque só assim você vai ser um bom profissional. Se você for muito bom na sua abordagem. Fora isso, você não vai ser. E aí eu acho eu acho que começa aí o perigo do quanto a gente valoriza demais as abordagens e de menos outros conhecimentos que são importantes para a psicologia também. Deixa eu ver mais alguns comentários. A Yara falou que é psicóloga recém-formada. Que legal, Yara. Concordo com você, que bacana. A Alba, abordagem, um caminho e a psicologia é o universo. É exatamente o que eu penso, Alba. E aí eu acho que é complicado a gente vender como se a psicologia fosse só uma abordagem, porque não é, né? A psicologia é muito mais. Sibeli, sou estudante de psicologia e enquanto paciente, mesmo antes de fazer o curso, gosto de saber a abordagem que ele usa comigo. Perfeito. Foi o que eu falei. Eu acho que a minha ideia não é que ninguém fale para nenhum paciente qual a sua abordagem. É o quanto a gente tem, às vezes, supervalorizado a abordagem dentro da psicologia. Mas o paciente tem todo o direito, eu acho que não tem problema nenhum a perguntar qual que é a abordagem, enfim. Discutir um pouco sobre o que a abordagem faz, como que ela funciona, não tem problema nenhum. O Ronaldo colocou, muitas vezes o paciente já chega preocupado com a abordagem, pelo senso comum talvez. Exatamente, Ronaldo, isso tem acontecido bastante. E como eu falei, eu acho que isso mais atrapalha do que outra coisa. Até porque tem um outro ponto que a gente esquece muito, que é o seguinte. Vamos pegar a TCC, que é a Teoria Cognitivo Comportamental, que é uma abordagem que estourou aí e tá... Enfim, estourou e tá bombando aí. Quando você vai fazer uma terapia com um psicólogo que é da TCC, ele vai usar as técnicas da abordagem e tudo mais. Mas aí eu te pergunto, todos os profissionais, todos os psicólogos que atuam com a TCC vão trabalhar exatamente igual? O que vocês acham? Eu vou deixar para vocês responderem, eu não vou responder. Isso eu acho, essa resposta eu acho que pode trazer algumas outras reflexões pra gente. Eu vou lendo o comentário enquanto vocês me respondem, tá? Aqui no Insta, cadê? Alexandra Pimenta, psicóloga, que legal, Alexandra. Peraí que tá difícil de descer os comentários aqui, deixa eu ver... Aqui comentou, acho que o pessoal não entendeu, foi realmente literal a interpretação, mas fez muito sentido o seu post. Que legal, que fico feliz que você tenha pensado dessa forma. Realmente, na verdade eu coloquei de propósito para chamar a atenção, para as pessoas poderem falar assim, como assim a abordagem não interessa? É óbvio que a abordagem interessa, eu não tenho a menor dúvida, e não é o interessa que eu quero dizer, que assim, a pessoa tem que saber, você tem que explicar. Não, as abordagens são as linhas de pensamento, as linhas teóricas, que vão direcionar a forma que a gente vai trabalhar. Então a gente precisa ter algum direcionamento. Então sim, as abordagens são muito importantes. A psicologia sem as abordagens teóricas, eu acho que ela se perde muito. Mas, como você falou, eu acho que não... Como eu falei, na verdade, a ideia não é a gente supervalorizar a abordagem. Eu costumo dizer que assim, a gente sai da faculdade com essa ideia de que eu tenho que aprender abordagem, eu tenho que me especializar na minha abordagem, eu tenho que isso, eu tenho que fazer curso, blá blá blá. Só que aí, por exemplo, eu não tenho a menor noção, não tenho o menor conhecimento, não tenho informação, não tenho repertório para, por exemplo, discutir sobre racismo, para discutir sobre homofobia, para poder trabalhar questões voltadas para
sei lá, relacionamentos amorosos, ou questões voltadas para luto, quando as pessoas perdem algum parente, por exemplo, ou quando eu não sei trabalhar nada sobre ansiedade, eu não faço a menor ideia como que eu trabalho questões de depressão, e por aí vai. É lógico que as abordagens vão dar uma direcionada sobre isso, sobre esses assuntos. Mas a gente tem tantos assuntos, tantas demandas que os pacientes trazem, que eu querer aprender só abordagem é muito pouco. Para mim, minha opinião pessoal, profissional / pessoal. É muito pouco eu achar que eu virar um especialista na minha abordagem vai fazer com que eu dê conta do que aparecer no meu consultório. Porque as pessoas não querem ser encaixadas em geral, não querem ser encaixadas em quadrados teóricos. As pessoas trazem demandas sociais, as pessoas trazem demandas de problemas do trabalho, trazem demandas existenciais, que as abordagens, acho que no geral dão uma atenção bacana. As pessoas trazem, como eu falei, questões de desigualdade social, de homofobia, racismo, e sabe, por aí vai. E tudo isso a gente não para estudar, a gente não para se envolver, a gente não para estudar ou para discutir machismo, por exemplo, que é uma coisa muito pesada na sociedade. E aí a gente fica focado em abordagem, então isso eu acho muito perigoso. Elisete Sampaio, minha mãe, presente na live aqui no Insta, que legal, obrigado pela presença, mãe. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui no Insta, já vou pro Face, pessoal. Cadê? Tá difícil de descer aqui, viu? Deixa eu ver se tem mais comentários. Peraí. A Kay Moraes comentou aqui. O meu ponto de vista como estudante é de que, inevitavelmente, a gente se identifica mais ou menos com uma abordagem, mas é importante o conhecimento nas outras, porque até mesmo em um único paciente pode ser necessárias diferentes intervenções. É o que eu penso também, Kay. Eu penso muito dessa forma. Eu me identifico com alguma abordagem, que ela traz algumas reflexões que eu entendo como mais que batem com o meu jeito de entender o ser humano, a vida e a nossa existência. Mas eu também acho muito importante eu ter alguns conhecimentos, não preciso ser um especialista em todas as abordagens, porque não vai dar. Mas eu acho importante eu ter conhecimento em alguns conhecimentos em outras abordagens para eu poder ter ferramentas para ajudar o paciente. E aí é um ponto que eu prezo muito. Quando o paciente vem até o meu consultório para fazer terapia, para fazer atendimento, o que eu penso? Eu, profissional, preciso criar estratégias, ter ferramentas, ter repertório, ter conhecimento, informação, empatia. Eu preciso ter um monte de coisa dentro de mim para acessar aquela pessoa e ajudá-la de alguma forma. E aí, uma outra pergunta. Todo mundo vai dar certo com qualquer abordagem? Todo paciente se identifica com o formato de qualquer abordagem? Não. Então, se eu só sei fazer A no consultório, quem não se identificar com A, eu não vou ajudar. E aí não é uma coisa de ter ou não paciente. A ideia não é assim, nossa, eu preciso de paciente, então eu preciso aprender um monte de coisa. Não, eu acho que a ideia é que ferramentas que eu tenho para ajudar quem aparecer aqui no meu consultório. Porque, na real, quem é psicólogo sabe que aparece de tudo. É difícil, tem alguns profissionais que se especializam em alguns assuntos, então, sei lá, eu sou o cara da ansiedade. Então, muita gente vai me buscar por causa de ansiedade, e aí eu tenho uma pegada boa com esse assunto porque é o que eu domino. Mas vão aparecer outras coisas, e aí eu fico pensando assim, tá, como que eu posso ajudar alguém se eu não tenho tantas ferramentas? Então, e só abordagem não é o suficiente, para mim. Só estudar abordagem eu acho que é pouco, na verdade. Até porque, pensando numa questão um pouco mais ampla, eu acho que a psicologia ainda tem um tabu e ainda é mal vista por grande parte da sociedade, e é muito difícil para muita gente chegar num psicólogo. Primeiro porque para muita gente é caro, não é qualquer lugar que você encontra psicólogo com preço um pouco mais acessível. Na rede pública, então, nossa, é quase impossível você encontrar. E os que tem na rede pública não fazem psicoterapia de fato, eles fazem atendimentos pontuais dependendo do serviço que ele está. Então, assim, é difícil as pessoas chegarem em psicólogos. Eu não sei, não tenho nenhum dado estatístico, mas eu acho que, sei lá, nem 0,5% da população vai em psicólogo ou já foi. Então tem muita gente que não acessa, não chega no psicólogo. E aí eu fico pensando assim, putz, o cara conseguiu vir
Eu já cansei de ver histórias de pessoas que foram no psicólogo, não se identificaram e nunca mais voltaram em nenhum. Então eu fico pensando também no quanto a gente tem a chance de mostrar para alguém que a psicologia é muito boa, só que eu não tenho recurso para isso às vezes, eu estou muito preso na minha abordagem. Enfim, também uma reflexão aí para colocar. Cadê? A Cibele aqui no Face comentou: concordo com você, para algumas pessoas o importante é o resultado com o paciente. Se o paciente tem essa curiosidade, é legal falar. Perfeito, Cibele, a minha ideia é exatamente isso que eu penso. O paciente perguntou, quer saber, a gente explica, fala qual que é a abordagem que a gente se identifica mais, qual que a gente segue mais, enfim. Mas foi o que eu falei, o meu receio é disso se tornar a coisa mais importante, se tornar o principal, sabe? Enfim, tenho meus receios com isso. Cadê? Vamos ver mais comentários aqui. Ronaldo, o bom psicólogo transita entre as abordagens dependendo do paciente, da demanda do momento. Como eu falei, é um pouco do que eu penso. Óbvio que eu não preciso ser especialista em todas as abordagens, mas eu ter ferramentas de abordagens diferentes, eu acho que me torna um profissional mais completo e menos... não sei qual é a palavra, mas enfim, eu acho que a gente fica mais completo. A gente tem mais capacidade, mais recurso para poder ajudar. A Neide colocou que concorda também não acho importante falar da abordagem. Tranquilo. A Alba, acredito que seja importante ter um norte, mesmo porque tem demandas que preciso beber em outras fontes, em outras abordagens. É preciso sair da caixinha e a psicologia tem muitas possibilidades. É exatamente o que eu penso também, Alba. O quanto facilita, o quanto dá repertório pra gente, o quanto dá ferramenta pra gente trabalhar. Eu fico pensando assim, vou dar um exemplo bem besta. Um mecânico. O cara é mecânico, então teoricamente você leva o carro pra ele, seu carro quebrou, ele vai arrumar, ele vai descobrir o que é e vai te ajudar. Óbvio que a psicologia é um pouquinho mais complexa do que um carro. Só que aí, vamos pensar que o mecânico, ele, sei lá, fez um curso de mecânico e aí na oficina dele ele só tem 3 ferramentas. Um martelo, um alicate e sei lá mais o que. Ele vai conseguir arrumar qualquer coisa que aparecer? Não vai. Se ele só souber mexer em Fusca, por exemplo, ele vai ajudar muita gente? Não vai. Ele vai ajudar só quem tem Fusca. O cara quer ser especialista de Fusca? Beleza. Então ele trabalha só com Fusca. Mas aí eu acho que a coisa assim, mais ferramentas ele tem, tanto ferramentas físicas quanto ferramentas de conhecimento, mais gente ele vai ajudar, mais resultados ele vai conseguir ter e dar para as pessoas que procuram a ajuda dele. É um exemplo meio besta, mas é por aí que eu penso. O quanto ferramentas, ou seja, abordagens, são formas da gente conseguir ajudar mais pessoas ou ajudar mais demandas. Deixa eu ver... A Neide, eu sou bem eclética, claro, dentro da ética. Perfeito, Neide, acho que a ideia é exatamente essa. O pessoal aqui comentou, o Ronaldo e a Neide colocaram não, negativo, do quanto, eu acho que vocês estão respondendo, do quanto todo profissional da mesma abordagem não vai ter um trabalho igual, e esse ponto eu acho que é bacana, porque assim, cada profissional vai ter uma forma de trabalhar, mesmo que ele seja da mesma abordagem. Então eu posso ir em um psicólogo que é psicanalista, por exemplo, e eu achar insuportável a forma dele trabalhar. E eu não me identificar, eu me sentir mal, e eu não gostar. E aí eu te pergunto, isso quer dizer que todo mundo que trabalha com a psicanálise é igual? Não. Eu posso buscar outra pessoa da psicanálise e eu amar o atendimento. E aí é uma coisa que eu acredito do quanto o atendimento na terapia tem um peso muito grande, nossa, eu acho que um peso absurdo, o quanto a gente se identifica ou não, o quanto a gente se sente bem ou não com um profissional. A gente vai para a terapia para falar de coisas normalmente difíceis, para se abrir, para repensar, para refletir, para chorar, enfim, coisas que a gente não faz com qualquer pessoa. Então, se eu não for, eu paciente, se eu não for com a sua cara psicólogo, eu não vou me abrir, a sessão não vai para frente. É o que eu penso. A terapia não vai rolar se eu achar um saco passar com um psicólogo. Se eu achar ele chato, se eu achar ele mal educado, se eu achar ele, sei lá, pessimista, se eu achar ele muito lento, se eu achar ele muito rápido. Então assim, se tiver alguma coisa no profissional que eu não me identifico, não é a abordagem que vai fazer eu ficar.
Normalmente não é. A abordagem pode ajudar, óbvio, mas a relação eu acho que é o que mais pega. Talvez com a abordagem eu possa mostrar para o paciente que, ó, mesmo a gente pode fazer isso para ver se te ajuda e de repente ajuda, e aí isso faz com que o paciente fique mais à vontade, a coisa role. Mas normalmente é a relação que vai pegar, é o quanto eu me identifico ou não com o profissional. A Lili Carriello colocou: sou formada há 1 ano, utilizo exatamente o que percebo que seja necessário para cada paciente. Eu estudo em cima da singularidade de cada um, mas estou à procura de uma especialização para um norte mais definido para utilizar como base, mas tenho muitas dúvidas em o que me especializar. Olha, Lili, especialização eu acho que é uma coisa muito particular. Eu já cansei de ver pessoas falando que você tem que fazer especialização na sua abordagem, mas eu não em uma abordagem, né? Mas eu não sei se isso é o mais importante. Às vezes, talvez compensa mais você fazer alguns cursos rápidos que falam de algumas abordagens para você ter um norte, para você de repente conhecer ou aprender ou melhorar o que você já sabe dela, e fazer uma especialização em um assunto que você pretende trabalhar. Então, por exemplo, vou fazer uma especialização em ansiedade, que é uma coisa que eu gosto muito e eu quero trabalhar. Então, eu vou investir em um assunto, em um tema, em uma demanda e não em uma abordagem, entendeu? Eu parto dessa ideia. Não acho que a especialização tem que ser de abordagens, mas acho que a especialização tem que ser de algo que te faz sentido, algo que você gosta, que você pretende trabalhar, entendeu? Algo assim. Deixa eu ver aqui no Insta mais comentários, se tem alguma coisa. A Tatiana Mendes: boa noite, penso que a abordagem teórica te dá um norte. Bom foi o que aconteceu comigo, mas isso não quer dizer que não posso utilizar os recursos de outras abordagens sabendo qual é o objetivo. Exatamente. Se você sabe para que você está usando, também não vejo problema você transitar, como foi falado aqui no Face, entre uma abordagem e outra, entre uma técnica e outra, para poder atuar da melhor forma ou ter melhores resultados. Ok, agora depois da faculdade, quando eu fui procurar uma nova terapeuta, fui em busca de uma psicanalista. Tá bom. Foi o que eu falei, eu fico pensando o quanto talvez você que tem um conhecimento da área não vai se prender a isso. Se de repente você buscar uma psicanalista e você não gostar dela, você não vai achar que todos os psicanalistas são ruins. Porque você conhece a psicologia de uma forma geral, você conhece a psicanálise, enfim. Mas muita gente que não conhece pode fazer isso. Eu já vi muito médico, psiquiatra principalmente, indicando assim, ó, você vai fazer terapia, mas tem que ser com alguém da TCC, da Teoria Cognitivo-Comportamental. Isso eu acho perigosíssimo, porque você obriga o paciente a escolher uma abordagem, escolher um profissional daquela abordagem, e aí você corre esse risco de, assim, você pegou um profissional que não é bom, você achar que a abordagem não é boa, se você de fato não conhece, não entende como que ela funciona. Jean Psico: acredito que deveríamos conhecer mais e usar abordagens em que se adequam às necessidades do paciente, ou seja, concordo contigo. Beleza, Jean, também exatamente o que eu penso, tentar se adequar ao paciente e não ele se adequar a gente. Também é uma coisa que eu sempre pensei, o quanto eu acho que não faz muito sentido o paciente buscar a gente e eu ter que e ele ter que se encaixar na minha forma de trabalhar e não eu me encaixar no jeito dele, em quem ele é. Eu sempre pensei nisso. Eu acho que a obrigação de se adequar é do profissional. Eu penso assim. Óbvio que o paciente tem muita responsabilidade no processo terapêutico. Nossa, absurda. Não posso nem negar isso, é impossível. Mas eu acho que quem tem que se adequar mais, acho que é o profissional. O paciente busca ajuda. Então não dá para eu esperar que tudo venha dele. Então eu vou me adequar o máximo que eu puder para ele poder fazer a parte dele. Penso um pouco assim. Deixa eu ver o que mais. Tatiana Mendes: sou gestalt terapeuta, trabalho com dependência química, utilizo os recursos da TCC no meu trabalho. Não me fecho, mas penso que temos sim que seja importante. Que bacana, Tatiana. Gestalt usa TCC, perfeito. Peraí. Mas penso que temos... Penso sim... Ah, tá. Agora eu entendi o que a Tatiana colocou. Faltou um finalzinho aqui. Mas penso que temos sim que ter uma abordagem. Concordo. Plenamente. Fabrício mandou um oi. Uma galera... Opa. Entrando.
Ó, esse botão aqui tá difícil aqui no Insta, hein? Deixa eu ver... A Lu mandou umas palminhas, pensa assim também, que legal. Ninguém que tá acompanhando a live discorda disso? Val Denise Berba, sou de Alagoas, que legal. Psicóloga Stephanie Nebó, que legal, Stephanie, que você tá aqui, boa noite. A Stephanie é uma psicóloga da TCC, que é uma parceiraça aqui da Mais Psicólogos. A gente tem alguns projetos juntos. Para quem não viu ainda, já aproveitando que ela entrou, a gente está lançando supervisão online em TCC pro ano que vem, hein? Quem é da TCC e se interessar, eu fiz publicações, mas podem entrar em contato que a gente passa as informações. Que legal que você está aqui, Stephanie. Opa, quase que eu encerrei a live aqui, ó. Deixa eu ver mais comentários aqui no Face. Alba, cada profissional tem sua maneira de trabalhar, mesmo sendo a mesma abordagem. Exatamente. A Neide falou, a gente se limita muito quando está numa abordagem só. A psicologia... Alba, a psicologia é muito elitizada. Infelizmente, eu não tenho como discordar muito disso, Alba. Infelizmente, eu gostaria muito que ela não fosse elitizada. Uma aguinha pra garganta aguentar. Eu também gostaria muito que a psicologia não fosse elitizada e eu tento ajudar para que ela seja menos elitizada, porque ela de fato é. Como eu falei antes, tem muito profissional que cobra caro e tudo bem, eu acho que enfim, cada um sabe o valor do seu trabalho, mas para muita gente, a gente vive num país que tem uma desigualdade social muito grande e que uma absurda parte da população não tem dinheiro para fazer terapia. Não tem mesmo. Se a gente falar que tem, é mentira. Uma grande parte não tem. Tem muita gente que até teria condições, mas tem algumas resistências, acha que psicoterapia é coisa de louco e aquela coisa toda. Mas tem muita gente, muita gente que não tem dinheiro para fazer terapia, que de repente gostaria, que precisa, mas não tem condição. E aí a gente precisaria, acho que os conselhos de psicologia precisariam muito criar ferramentas para a psicologia chegar em mais lugares. Eu acho que tem um projeto aí que está em tramitação para ter psicólogo nas escolas, que já seria algo, nossa, absurdamente positivo, mas também eu fico sempre com medo, né? Porque aí sai um projeto desse e aí amanhã você descobre que vai ter um psicólogo em cada escola e ele vai trabalhar no RH preenchendo ficha, sabe? Morro de medo dessas coisas, mas vamos torcer para as coisas andarem bem. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Acredito que a personalidade, o jeito e o estilo da pessoa, do psicólogo, também contribui para o nosso trabalho. Também acredito muito nisso, Ronaldo. Vou fazer dar um exemplo aqui que eu senti e sinto muito em relação a isso. Eu trabalhei durante 1 ano e pouco, 1 ano e meio quase, em um CAPS infantil, infanto-juvenil, que é um centro de atenção psicossocial que tinha criança e adolescente com transtorno mental. Muita tentativa de suicídio, muito adolescente com tentativa de suicídio, com automutilação. E eu sempre tive um jeito muito leve de trabalhar com eles. Eu sempre brinquei muito, sempre zoei com eles. E eu tive um feedback, quando eu saí, faz pouco tempo que eu saí de lá, fazia 1 mês mais ou menos, eu tive um feedback muito, muito bacana da maioria deles, do quanto o meu jeito fazia muita diferença. Não era... Ninguém nem sabia a minha abordagem, ninguém perguntava de abordagem, mas ninguém se importava com a questão técnica do trabalho. Porque a maioria dos pacientes não quer saber disso. A maioria dos pacientes não quer saber como que a técnica que você vai utilizar, como que a parte mais científica da coisa. Ele quer saber do que você está... Se você está entendendo o que ele está falando, se você está de fato ali presente, se você está disponível, isso que pesa. E para mim isso é uma coisa muito importante. Muito mais a relação que o paciente ou que a pessoa que busca ajuda, que ela perceba que eu tô ali de fato com ela, que eu tô ali presente, assim, ó. A técnica às vezes vai ficar em segundo plano, segundo, terceiro, quarto plano. Muitas vezes. Eu penso isso e eu tive muito feedback positivo por agir assim. Tanto que eu tô pensando
tô com alguns projetos para voltar a trabalhar com adolescente ano que vem, com adolescente e com homens, que eu tenho feito alguns projetos, e eu acho que isso pesa muito, principalmente para pessoas que têm mais dificuldade de chegar num psicólogo. Então, às vezes a pessoa chega no psicólogo com tanto medo, tanto receio, com um monte de coisa que ela ouviu de que psicólogo é coisa de louco e tudo mais. E aí quando ela chega, ela não quer saber de técnica. Ela quer saber se você está disponível, ela quer saber se você de fato vai entender o que ela está falando, se você está ali presente, se você tem uma escuta qualificada no sentido de, ó, tô aqui ouvindo, prestei atenção no que você está falando. Isso que pesa. E é o que a Neide colocou aqui embaixo. O acolhimento é muito importante. Acolher a demanda do paciente, acolher ele, eu acho que é o principal. Se o paciente se sentiu acolhido, você usa a técnica que você quiser depois, porque ele vai ficar de boa para você usar. Porque ele vai aceitar, porque ele vai entender, porque ele confia em você. Para mim, então, isso é, nossa, é regra básica, é o principal. Edinaldo, sou psicólogo, recém-formado, acredito sim que temos que ter uma abordagem para nos nortear no processo de psicoterapia. Acredito que as outras abordagens são eficazes para o processo. Beleza, Edinaldo, eu também penso muito nesse sentido, a gente precisa da abordagem. Só para relembrar, não sou contra a abordagem, ao contrário, acho que as abordagens são extremamente necessárias, elas que dão um norte para a gente poder trabalhar, mas não dá pra gente vender a psicologia como só abordagem. Isso não rola. No Face não temos mais comentários, aqui no Insta. Débora, concordo com você, é possível que o paciente se identificar mais com a relação com o psicólogo do que com a abordagem. Eu sou muito assim, então óbvio que eu vou jogar, puxar a sardinha pro meu lado, né? Então eu penso muito que a relação é mais importante do que a técnica que você vai usar. Óbvio, você tem que ter técnica, você tem que ter conhecimento, você tem que ler, você tem que estudar, mas a relação, se você não tiver uma relação boa, não tem trabalho que vai funcionar, que vai fluir. Mamãe Psi, Elisete Sampaio de novo, Lindinalva mandou um joinha. Acabaram seus comentários, estamos a 38 minutos de live. A minha ideia era... Não teve ninguém que discordou, que assumo até que é um pouco que pena, porque eu gostaria que tivessem pessoas que trouxessem outros pontos para a gente poder discutir, mas fico muito feliz de ver tanta gente pensando dessa forma. Acho que a gente precisa valorizar menos a abordagem, valorizar mais as relações e outros conhecimentos que não só as abordagens. Eu fico muito feliz de ver muita gente participando, tanto no Face quanto no Insta. Como já se deram os comentários, acho que assim, para finalizar até um pouco, para a gente não ficar aqui muito mais tempo, a psicologia é muito mais do que abordagem. As abordagens são linhas de pensamento que vão direcionar a nossa atuação, que vão mostrar pra gente, vão dar algumas reflexões, vão dar alguns nortes pra gente, como foi muito falado aqui por vocês. Mas a gente não pode falar que assim, a TCC é a melhor abordagem para você passar em terapia, a psicanálise é a melhor para isso, porque não são. Não tem abordagem melhor porque o que é melhor para mim não é melhor para você. E, como eu falei antes, cada profissional, mesmo da mesma abordagem, trabalham de formas diferentes. Então não dá pra gente vender a abordagem. Eu vejo muito, aqui no Insta e no Face, eu vejo muito profissional vendendo abordagem. Psicólogo da abordagem X. Será que isso é tão importante? Na real, é uma pergunta. Será que é tão importante eu colocar qual que é a minha abordagem? Será que isso me dá mais credibilidade? Não sei. Não sei se isso pesa tanto. Eu prefiro, vocês podem olhar os meus perfis, eu não falo de abordagem. Pouquíssimas pessoas sabem ou enfim, sabem qual é a minha abordagem, qual é a minha principal abordagem, na verdade. E aí eu fico pensando assim, e eu trabalho, e os meus atendimentos acontecem de alguma forma, enfim. Eu não divulgar minha abordagem não necessariamente vai me privar ou vai reduzir meus pacientes ou qualquer coisa do tipo, sabe? Não vai me deixar menos profissional. A Neide colocou, então, sou psicóloga clínica e hospitalar, trabalho com os dois assuntos. Que legal! Que bacana, Neide. Hospitalar eu acho incrível. Eu nunca trabalhei, mas eu acho incrível. Quem sabe um dia. Bom, acho que é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos.
Já estamos nos 40 minutos de live, acho que tá bom por hoje. Muito obrigado, vou tentar, como eu falei, vou tentar fazer live toda semana. Agora no final do ano, talvez nas 2 últimas semanas eu não consiga mais ainda, mas eu vou tentar manter. Acho que é importante esses bate-papos entre a gente. Obrigadão a todos. Só lembrando, a gente está lançando supervisão online em TCC para o ano que vem. E também vou deixar o convite para todo mundo que gostar ou que tiver interesse. Eu estou gravando alguns vídeos e essa live também vai para o nosso canal do YouTube. Tem bastante conteúdo diferente lá. Quem se interessar será muito bem-vindo. Essa semana vamos ter sorteio lá, coisa muito boa por vir. Mas enfim, obrigado a todos. Um bom finalzinho de quinta-feira, bom finalzinho de semana que está quase acabando. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.